Dos candidatos da terceira via, o nome mais forte hoje, por enquanto, eu acho que é o nome do Ciro Gomes. Eu acho que o Ciro Gomes ele tem potencial para tirar o Bolsonaro do segundo turno, né? Se o Ciro Gomes quer ir para o segundo turno, eu acho muito mais fácil tirar o Bolsonaro do que tirar o Lula. O Lula, para mim, já está no segundo turno, né? Então, se o Ciro Gomes ou qualquer outro candidato da terceira via quiser ir para o segundo turno e ganhar do Lula, tem que tirar o Bolsonaro. E eu acho que o Ciro Gomes ele está fazendo algumas coisas bem interessantes, né? Do ponto de vista estratégico. Ele está acenando bastante para a direita para tentar pegar o voto daquelas pessoas que apoiaram o Bolsonaro em 2018 e que sentem traídos pelo Bolsonaro. Perceba que não é a galera que falou ele não é a galera que falou que o Bolsonaro é genocida, é a galera que se sente traída pelo Bolsonaro. Você vai precisar desse eleitorado se você quer tirar o Bolsonaro do segundo turno. E o Ciro Gomes pode fazer isso também através de vices, né? E quais seriam os nomes interessantes para vice do Ciro Gomes? Se eu fosse o Ciro Gomes, eu acho que alguns candidatos seriam bem interessantes. Por exemplo, eu já falei sobre isso em alguns outros vídeos, eu acho que o Mandetta está querendo ser convocado para ser candidato a vice do Ciro Gomes, né? O DEM tem uma relação bastante forte com o PDT em alguns estados do Brasil, né? Eu acho que o Mandetta seria um bom candidato a vice, né? Daria essa acenada à centro-direita e poderia ser um bom candidato a vice. Outro candidato que eu acho que ninguém falou, pelo menos eu não ouvi ninguém falando, mas que eu acho que seria interessante, seria o candidato do Alckmin. Porque o Ciro Gomes, ele é um candidato do Ceará, e ele tem uma certa regionalidade lá no Ceará, no Nordeste, né? Mas ele não tem muita penetração nos estados aqui do Sul e do Sudeste, né? Tirando alguns centros urbanos, né, que são um pouco mais ideológicos, ele não tem essa veia, né? E o Alckmin, possivelmente eu acho que seria uma boa candidatura para dar um certo ar de seriedade à candidatura do Ciro Gomes para pessoas que tipicamente não gostam do Ciro Gomes. Outro nome que eu acho, que meu avô sugeriu, né, seria o nome do Álvaro Dias. Conheço muito pouco do Álvaro Dias, mas também seria uma pessoa que poderia dar muito voto aqui no centro-sul do país e daria um pouco mais de seriedade à candidatura do Ciro Gomes. E eu acho que tem alguém mais aqui que poderia ser candidato? Vamos lá, Mandetta, Alckmin, Álvaro Dias. Quem mais? Eduardo Leite. Opa! Eduardo Leite, eu acho que é outro candidato que potencialmente poderia ser um bom candidato a vice. Mas perceba que todos esses candidatos que eu estou falando são pessoas ou do centro-sul do país ou com um perfil mais de centro-direita, né? E eu acho que é isso que você precisa. Ninguém com uma personalidade tão forte ao ponto de brigar com o Ciro Gomes, mas candidatos que dariam uma certa credibilidade para a chapa. Tá legal? Eu vejo que tem muito cirista que vê meus vídeos, né? Então eu escuto gente falando, poderia chamar a Marina Silva. Para mim isso é um erro gigantesco do ponto de vista estratégico. Não acho que o Ciro Gomes, do ponto de vista estratégico, deveria chamar ninguém de esquerda. O Ciro Gomes já tem um perfil muito ligado ao PT, pela sua história, e agora ele está tentando se dissociar do PT. Então ele precisa se dissociar do PT como o diabo foge da cruz. E para isso você não pode pegar uma pessoa que tem um histórico tão forte com o PT como a Marina Silva. Você vai ter que pegar, no mínimo, um tucano para fazer esse enfrentamento direto com o Bolsonaro e eventualmente ir para o segundo turno. Esses aqui são os candidatos que eu vejo com um pouco mais de potencial, né? Eu acho que o Mandetta é o candidato mais óbvio. E correndo por fora aqui, talvez, eu acho que ele não vai querer ser candidato, né? Mas seria o General Santos Cruz. O General Santos Cruz eu acho que seria um bom candidato, eu falei sobre isso num vídeo que eu publiquei aqui no dia 1º de abril, né? E Ciro Gomes tem mais um problema que é se tiver um candidato anti-establishment mais à direita. E esse candidato pode vir a ser o Datena. Se o Datena for candidato a presidente da República,
e tiver uma abordagem anti-establishment, pode ser ele o candidato que vai tirar o Bolsonaro do segundo turno. Então, eu, se fosse o Ciro Gomes, eu ficaria de olho no Datena para não roubar a vaga no segundo turno dele, né? Bom, eu não gosto do Ciro Gomes nem nada, mas eu estou tentando fazer uma abordagem mais imparcial aqui do que eu vejo acontecendo. Por favor, tem muito cirista aí no meu canal, escrevam aí embaixo o que vocês acham das minhas indicações e o que você, provavelmente da militância cirista, quais candidatos você gostaria de ver como vice do Ciro Gomes, né? Tanto do ponto de vista ideológico quanto do ponto de vista eleitoral. É isso aí, um abraço, tchau, tchau.